Bom dia! Hoje eu vou falar sobre a fórmula da soma de uma PG finita. Progressão aritmética, que é a PG, é uma sequência numérica em que o quociente entre dois termos consecutivos é sempre igual ao mesmo valor, uma constante Q. Quando a PG possui finitos termos, ela é dita como uma PG finita. Por outro lado, quando a PG possui infinitos termos, ela é uma PG infinita. Por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64. PG finita de razão Q igual a 2. Soma dos termos de uma PG finita. Para obter a soma de n termos de uma PG, só precisamos saber o primeiro termo e a razão da PG, pois a fórmula dos termos de uma PG finita é n, que é a quantidade de termos que desejamos somar, A1 é o primeiro termo da PG, que é a razão da PG. Para verificar que essa fórmula de fato nos permite obter a soma dos n termos de uma PG, considere uma PG com n igual a 6 termos. A soma dos termos dessa PG é S6 igual a A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. Por exemplo, a sequência 3, 6, 12, 24, 48 é uma PG de razão igual a Q igual a 2. A soma dos termos dessa PG será 3 mais 6 mais 12 mais 24 mais 48, que é igual a 93. Fazer essa soma é fácil, pois ela possui apenas 5 elementos. Então, vou falar sobre o que é uma PG, ou seja, progressão geométrica. Progressão geométrica é uma sequência numérica que possui a razão fixa Q, e a partir do primeiro termo, os termos são calculados pela razão Q vezes o seu antecessor. Uma progressão geométrica pode ser crescente quando a sua razão for maior que 1, decrescente quando a razão for um número entre 0 e 1, constante quando a razão for exatamente 1 e oscilante quando a razão for menos que 0. A equação do termo geral de uma PG e a soma de todos os seus termos são calculadas a partir da fórmula específica que depende do primeiro termo da razão. O que é uma progressão geométrica? PG é uma sequência numérica em que, após o primeiro termo, os termos posteriores da sequência são construídos a partir da multiplicação e de uma razão Q pelo termo antecessor. A razão de uma PG pode ser encontrada a partir da divisão de um termo da sequência pelo seu antecessor. Ao fazer isso, caso ela seja realmente uma progressão geométrica, essa divisão sempre será igual a Q. Classificações de uma PG. Uma PG pode ser classificada como finita quando existe qualidade limitada dos termos, ou infinita. Além disso, também classificamos uma PG de acordo com os seus comportamentos. Podemos ser crescente, decrescente, constante e oscilante. Essa classificação depende direto da razão Q. Termo geral de uma PG. Quando conhecemos o primeiro termo e a razão, é possível simplificar a fórmula do termo de uma PG para encontrarmos o termo geral, que depende somente do valor de m que queremos encontrar. Para isso, substituímos o valor do primeiro termo e a razão da fórmula. Agora eu vou falar a diferença entre uma PG e uma PA. A comparação entre as progressões é muito comum e a diferença está na definição de cada uma delas. Na progressão aritmética, a partir do primeiro termo, existe uma razão R que é somada ao primeiro termo para gerar o segundo termo. Logo, de um termo para o outro, a diferença sempre é igual à razão. Já na progressão geométrica, a partir do primeiro termo, a razão, que é multiplicada pelo primeiro termo, que é gerar o segundo termo. Logo, a divisão do termo para o seu antecessor sempre vai ser igual à razão. Os primeiros termos da progressão geométrica crescente aumenta muito mais rápido que os termos da progressão aritmética. A soma dos termos de uma PG. A soma dos termos de uma PG seria uma tarefa bastante trabalhosa se a quantidade dos termos fosse muito grande.
Para somas pequenas, a escrita desse termo e a realização da soma bastariam. Porém, há problemas em que o interesse é realizar a soma do n nos termos de uma PG, mas a quantidade dos termos a serem somados é muito grande. Bom, se a soma dos três primeiros termos de um APG decrescente é 14 e seu produto é 64, então sendo A, vírgula, B e C os três primeiros termos, o valor de A mais B2 mais C3 é igual a... Ou seja, a resposta vai ser... Podemos escrever essa progressão geométrica da seguinte forma, igual x é sobre q, x ponto q, visto que uma progressão que desconhecemos os termos, mas sabemos que k sobre 1, pois a PG é decrescente. Se multiplicarmos esses termos da PG, encontraremos o valor 64. Façamos essa soma. Façamos essa soma. Ou seja, façamos agora a soma dos três termos da PG que deve resultar em 14. Coloca o pezinho. Pode não, pode não. Ou seja, sabendo que x é igual a 4, podemos substituir esse valor de x na equação. Logo após, utilizaremos a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. Utilizando a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação. Encontramos dois possíveis valores para a razão, mas como a PG é decrescente, a razão deve ser menor que o que 1. Portanto, o único valor que é interessante para esse exercício é a razão Q2, que é igual a 1 sobre 2. Lembrando que o valor de x é 4. Vamos identificar os três termos dessa PG. Mas o exercício questionou acerca do valor da expressão A mais B2 mais C3. Vamos resolvê-lo então. Portanto, A mais B2 mais C3 é igual a Q2. A alternativa é